Olá pessoal da Opção Play, a gente recebe hoje o professor Wilson Ferreira Cunha, que é antropólogo, historiador e cientista político. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Professor, para começar a nossa entrevista, vamos falar da corrida presidencial no cenário político. O cenário ainda está um pouco incerto. Como que o senhor avalia essa corrida presidencial pelos próximos meses? O que a gente pode esperar? Olha, a gente pode esperar tudo e nada, porque nada está decidido ainda, né? Mas tem alguns dias, alguns meses, onde poderá definir alguma coisa. Mas o importante é que esses futuros candidatos tenham uma agenda para o país e não para o partido, que seja coerente, transparente e factível. Isso é mais importante, é mais relevante do que saber quem vai ocupar o futuro cargo de presidente do país. A gente está num período pós-reforma política. Essas decisões podem interferir nessas eleições desse ano? Como que isso pode interferir? Olha, houve não uma reforma política, para mim, praticamente uma caricatura de reforma. E isso não altera o jogo, né, da política, da eleição. Então, a eleição, o candidato deve propor, em primeiro lugar, as reformas necessárias ao país, que são praticamente da reforma fiscal, tributária, reforma da Previdência, né, e reforma política, e um novo pacto federativo. Os municípios devem voltar a ser as figuras mais fortes da política brasileira, e não o Estado e a União. Isso que é importante, porque as pessoas vivem nos municípios, nas cidades. E também nós temos que dar uma outra horizonte para as futuras câmaras municipais. Existe um projeto a nível nacional de que cidades com menos de 50 mil habitantes, isso deveria ser discutido durante o período de propaganda eleitoral, não ter o vereador ganhos mensais, já que ele ama a cidade, ele quer trabalhar para a cidade, que seja gratuito, que seja um voluntário pessoal a administrar o município. E isso vai ter um grande impacto e apoio de toda a população. E deveria ser o início para outros níveis, né, o estadual, o federal e outras instituições, as 3 instituições do país que formam a República, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, fazer um corte nas despesas para mostrar ao país que vai haver algo novo, administrativo e com poucos recursos, né, que o país tem, e cortar exatamente nesses níveis dos poderes municipal, estadual e da União. E falando mais especificamente dessa corrida presidencial, qual que é o impacto da prisão do ex-presidente Lula nesse cenário? Olha, o impacto mostra ao mundo, o Brasil, que o país funciona. Nós temos as instituições, elas são ainda independentes, apesar que o executivo tem um poder praticamente absoluto, monárquico, que ele, numa canetada só, na primeira, ele nomeia 25 mil servidores, enquanto que o presidente dos Estados Unidos não nomeia nem 5 mil. Então, a presidência da República no país, no Brasil, ela tem muito poder. Então, isso deve mudar, deve propor, o que eu falei no início, uma reorganização do Estado brasileiro como um todo. Agora, a prisão dele, a gente não pode colocá-lo como uma pessoa acima dos brasileiros normais. Ele é um brasileiro, como qualquer outro, cometeu ilícito e está pagando o preço por essas falcatruas aí. E o país está em paz. Quer dizer, apesar de há uma balbúrdia, né, em torno de que será Lula candidato ou não, quer dizer, ele mesmo sancionou a lei de ficha suja, quer dizer, já está condenado em segunda instância, praticamente o TSE não vai autorizar o registro de sua candidatura. E as pesquisas que mostram
ele à frente dessa corrida presidencial, como que o senhor avalia isso? A pesquisa não é eleição, a pesquisa é uma amostra pré-eleição. Então isso aí é uma tendência, porque é o nome mais conhecido de todos os outros presidenciáveis e que esteve aí há praticamente quase 14 anos no poder, e com a política assistencialista, demagógica, populista, tem ainda muita atração ao nome dele. Só que o PT, historicamente, ele tem entre 18% a 22% de militância. Essa militância, aí em quase todo o país, principalmente Norte e Nordeste, pelo programa assistencialista, isso dá a ele essa vantagem com relação aos outros candidatos. Só que, provavelmente, a possibilidade dele não ter o nome escrito como candidato à presidência. Então, isso a gente só pode saber depois de efetivar os nomes, futuros nomes a candidato à presidência da República. Mas, na verdade, essa preferência de 30%, 32%, isso não é a realidade da urna eleitoral, que na verdade quase 45% ou mais da população, dos eleitores, não sabem quem votar. Então você tem aí a disposição do resto, dos 55%, entre todos os candidatos. E o Lula é o mais visível, né? E será que um candidato colocado por Lula para substituí-lo terá e vai resgatar todas essas intenções de votantes? Isso é uma pergunta, né? A gente não sabe. Vai depender também do que os candidatos vão dizer, o que eles querem fazer com o país. Isso é importante. Me parece que esse desencanto com a política brasileira parte pela falta de responsabilidade, de confiabilidade do político brasileiro com relação às necessidades do país. Então, essa eleição será decisiva para o país mudar ou não de direção. Vai ser uma nova oportunidade, mais uma vez, para não se perder mais de uma década, que nós estamos sempre perdendo décadas e décadas. Não só na economia, que é a questão mais grave, mas principalmente na política, que dá orientação ao futuro econômico de qualquer nação. E falando sobre outra figura que também está nessa corrida presidencial mais à frente nas pesquisas, como que o senhor enxerga o Bolsonaro nesse cenário? O Bolsonaro é o nosso Trump, Tupiniquim. Quer dizer, há muita malhação em cima, como se fosse um Judas. Certo, a carreira política dele nunca ocupou cargo executivo, tem agora uma preferência, né, pré-eleitoral, não significa que vai ter resultado na urna, só que é um candidato colocado, né? Ele, como deputado por várias legislaturas, ele tem o nome exposto, não só pela radicalização de suas propostas, mas também pela inovação do discurso político do país. Que a gente não pode discriminar nenhuma pessoa. Até se permitir o Lula ser candidato, o país vai aceitar. Acredito que ninguém vai fazer aí bloqueios nas estradas porque o Lula é novamente candidato. Então a gente não deve ter preconceito com relação aos argumentos radicais, extremistas, né, do Bolsonaro. Acredito que ele, se efetivar a sua candidatura, ele vai ter uma postura mais equilibrada, mais ponderada, né, que deve ser a postura de um político que quer concorrer ao cargo máximo da nação. Tá certo, então, professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Até mais, pessoal.